Eu vou pedir para você sentar e a gente vai se alegrar hoje, irmão. Obrigado, louvor. Existe um calor natural, mas existe um calor e um fervor do Espírito, amém? O calor natural a gente vai dar jeito nele essa semana, amém? Mas fica ligado com aquilo que o Espírito quer trazer hoje, amado, para a tua vida e para a minha vida, amém? Aleluia. Abre aqui em Colossenses capítulo 1, aleluia. Quando você abre em Colossenses capítulo 1, eu quero que você fique atento, irmãos, para aquilo que o Espírito quer ministrar para a tua vida e para a minha vida. A palavra de Deus fala, amado, lá em 1 Coríntios, eu vou abrir em Colossenses, mas não precisa você abrir lá em 1 Coríntios. E eu sei que nós estamos fazendo algo esta noite aqui, porque você viu, amém? E nós não estamos fazendo isso por uma liturgia, porque a Bíblia diz que todas as vezes, amado, que nós fizermos isso, nós devemos trazer à nossa memória, amém? Verdadeiramente o significado daquilo que nós estamos fazendo. Então nós não devemos fazer nada, amado, sem entendimento. A Bíblia diz que eu posso ser zeloso de Deus, mas sem o entendimento dele eu não vou ter a bênção dele. E eu não vou conseguir colher coisas para a minha vida que eu preciso colher. Você está comigo? E Paulo fala, amado, uma coisa interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, dizendo o seguinte: que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a nova aliança. E a Bíblia diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos sobre cruz e falamos sobre a volta do Senhor. Você está comigo? Amado, e é importante que você compreenda verdadeiramente aquilo que você faz quando você ceia. Porque você traz a memória, sabe? Não é uma lembrança apenas, mas é um significado. Amém? É uma compreensão daquilo que você tem. E a compreensão daquilo que você tem a respeito da Santa Ceia, amado, é que vai fazer com que você ande verdadeiramente aonde Deus projetou para que você andasse. Amém. Você está comigo? Aleluia. E eu estava meditando, irmãos, acerca dessa passagem que eu quero ler com você agora. E eu quero que você fique atento, porque existe, amado, um lugar e existe uma posição, amém, que nós somos colocados. E eu preciso saber, amado, verdadeiramente como essas coisas funcionam, para que eu possa desfrutar dela. Você está comigo? Crer apenas por crer, hoje foi ministrado, amado. Fé na fé não leva você a canto nenhum. Mas fé, sabe, naquilo que foi consumado por Deus, como um projeto para a tua vida e para a minha vida. Isso, amado, aciona poder sobre a tua vida e a minha vida. Porque a Bíblia diz, amado, que a fé é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus, não existe nada humano envolvido aí. Existe uma assistência dada por Deus àquele que crê. É uma ação de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não fizemos nada para merecer. Foi um ato de Deus. Por isso que a graça continua sendo um favor imerecido. Jamais vai ser pelo mérito do homem, e sim pelo dom de Deus, pelo amor de Deus e pelo cuidado dele pela minha vida e pela tua vida. Então um presente dado, amado, não se nega. E um presente tão precioso que foi dado pelo Senhor, nós precisamos saber fazer uso dele. Às vezes podem te dar um carro, amado, e você não sabe. De repente você ganha um carro de presente. Eu não quero falar sobre posses, mas é apenas uma analogia, um exemplo. De repente eu te dou um carro e você não lê o manual daquele carro ali. Você não sabe que a cada 10 mil quilômetros você tem que fazer uma revisão, tem que trocar óleo. Você apenas recebeu aquele carro como presente, um carro novo como presente, e você entende que apenas você precisa colocar a gasolina, ligar a chave e andar. E que ele não precisa de manutenção. Lá na frente, amado, isso vai quebrar. Lá na frente isso vai dar problema, vai para a oficina. Você está comigo? E eu preciso entender verdadeiramente, amado, a respeito dessa graça que me foi concedida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo tinha o cuidado de dizer, não tornando, ele disse, olha, eu não vou tornar jamais a graça de Deus vã na minha vida. Ou seja, aquilo que Deus me deu como presente, eu tornar isso inútil para mim. Eu vou fazer uso daquilo que Deus deu para a minha vida. Você está comigo? Aleluia. E é muito importante você entender, amado, verdadeiramente a respeito da salvação e da cruz. E também da ressurreição. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós fazemos em memória de algo. Então precisamos recordar, precisamos falar dessa obra de redenção, amado. Dessa obra maravilhosa, amém? Que o Senhor providenciou para mim e para você. Foi uma obra de substituição. Sabe, amado, ia haver um dano sobre a tua vida, ia haver um dano sobre a minha vida, e o Senhor, amado, tomou o meu lugar naquela cruz, e tomou o seu lugar naquela cruz.
coisas que viriam, amado, de dano sobre a minha vida, ele disse, eu vou sofrer o dano por esse povo que eu amo. Porque os soldados, amados romanos, sabe, ninguém conseguia prendê-lo. A Bíblia diz que foi um ato dele se entregar e permitir que fosse colocado na cruz. Porque ele podia orar e o próprio Pai mandaria uma legião de anjos para socorrer ele. Mas ele entendia, amado, a respeito do propósito pelo qual Deus o havia enviado aqui. Amém? E eu vou ler essa carta, amado, e você tem que ler as cartas, sabe? E tem que ler a Bíblia com bastante cuidado, amado, para que você possa absorver dela as verdades, amado, nela contida. O Senhor falou que as palavras dele, elas são espírito e são vida. Então a própria palavra de Deus, ela tem vida em si mesma e não precisa de nada para que essa vida seja acionada, a não ser fé da nossa parte. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso acolher a palavra de Deus com mansidão, porque não o pastor, nem o ministro, nem o profeta, nem ninguém vai promover salvação. Mas a palavra, quando eu acolho ela com mansidão, essa palavra, ela se torna viva no meu espírito e promove verdadeiramente aquilo que eu preciso como assistência da parte de Deus. E nós temos uma aliança com Ele. Deus, amado, Ele está totalmente comprometido com você, 100%. Ele disse, eu estou com você 100%. E precisamos entender que se Ele está conosco 100%, o que é que eu dou para Ele? 90, 80, 70 ou 100? Porque, amado, nós precisamos dar 100 ao Senhor. Você está comigo? E eu quero que você leia essa passagem aqui e deixe o Espírito conduzir, amém? Mas aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala uma coisa interessante aqui, Colossenses. Se você não estiver voando, Colossenses. Amém? Mas se você estiver voando, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 1, Paulo diz aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Olha que coisa interessante, amado, eu quero chamar a atenção desse texto aqui, e desse texto deixa o Espírito nos conduzir. Amém? Mas Paulo fala a respeito de algo aqui, amado, que eu quero chamar a tua atenção, porque isso também chamou a minha atenção. Paulo fala, ele direciona essa carta, e quando ele direciona essa carta, ele fala dele, do ministério dele, como sendo algo, não é? Como sendo um ofício estabelecido pelo Senhor na vida dele. Fala que Timóteo está envolvido com tudo aquilo que está acontecendo. Paulo nunca conheceu essa igreja, ele não esteve nessa igreja quando ele escreveu a carta, porque quem fundou essa igreja foi Epáfras. Você está comigo? Epáfras mandava relatório dessa igreja para Paulo, e Paulo estava tomando conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo. E Paulo começa, amado, nós oramos quinta-feira, e a palavra se renova a cada dia, embora você escute todas as vezes ela. Então nós estávamos orando terça-feira em cima desse texto aqui, de um texto, amém? E que havia fé, esperança e amor naquela igreja, diante de uma circunstância em que eles estavam vivendo, de declínio. Amém? Porque aquela cidade havia sofrido uma catástrofe, sabe, um terremoto. Então havia destruição física naquela cidade, não havia prosperidade financeira naquela cidade, mas no meio do povo de Deus havia amor, fé e esperança. Então isso me diz, amado, que quando há uma ação de Deus, sabe, irmãos, Deus encontra algo que promove a liberdade para que Ele possa agir, aquilo vai acontecer independente de uma situação estar favorável ou não. Mas Paulo fala de algo aqui, irmãos, e eu creio que é isso que afeta e pode afetar e deve afetar a minha vida e a tua vida. Paulo escreve aqui no versículo 2 dizendo que essa carta ela foi endereçada aos irmãos em Cristo. Diga, em Cristo. Em Cristo. Diga, é um lugar. Aí ele diz, aos irmãos em Cristo que moram em Colossos. Diga, é outro lugar. É outro lugar. Aleluia. Existe, amado, um endereço onde você reside. Existe um lugar onde você reside.
E existe um lugar onde você encontra propósito para a existência. Paulo falou de 2 lugares, amado. Existe o lugar em que você dorme, em que você acorda e que você se alimenta. E existe um lugar onde está a tua provisão e a minha provisão. Quem está entendendo isso? Porque em é uma preposição, não sou professor de português, eu procurei saber o que era em, que eu me esqueci há muito tempo. E lá em casa me disseram que é uma preposição que indica lugar. Em Cristo é uma fé que me coloca num lugar nele. Você está comigo? A Bíblia diz, amado, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção no teu endereço físico, no teu domicílio, ou foi no lugar? Que lugar é esse? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer, amado, que é importante que você entenda. Você tem um endereço, mas o lugar da tua provisão não é onde você mora, é onde Deus te colocou. Os teus recursos não estão no teu trabalho. Deus provê isso aí. Você está comigo? E eu não estou falando que é errado trabalhar, mas eu quero dizer uma coisa, que todas as bênçãos, diga todas as bênçãos, diga todas as bênçãos. Pergunte para o seu irmão, no grego todas é o quê? Diga, eu não sei. Eu só sei que todas é todas. Todas as bênçãos, amado, não fica nada de fora. Então eu entendo, irmãos, que o meu depósito e o meu banco não é aqui. E que existem bênçãos reservadas para mim. A Bíblia diz todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, aonde? Aonde você mora, onde eu moro, onde você trabalha, onde eu trabalho, ou em Cristo. Paulo, quando endereçou aquela carta, aquela igreja, ele fez uma observação aos cristãos que estão em Cristo e que residem em Colossos. Você vir para uma igreja apenas para ouvir uma palavra e não compreender o teu lugar em Cristo, não vai fazer com que você desfrute apenas porque você congrega num determinado lugar. Mas a compreensão que você tem do lugar onde o Senhor te colocou é que vai fazer você usufruir e desfrutar de todas essas bênçãos que Deus preparou para mim e para você, e que elas estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e só Ele pode nos conduzir a ela. E elas só podem descer dos céus, se eu puder falar dessa forma, em direção à minha vida, para me assistir por intermédio dele e não por mérito meu. Então, saber a minha localização espiritual é muito importante, amado. Você está comigo? Aleluia. É interessante, amado, que essa igreja, né, o apóstolo Paulo fala de um lugar, e muitas pessoas, amado, elas não têm dado a devida atenção ao lugar, amado, onde elas vão encontrar a sua suficiência, a sua provisão, direção para a sua vida, as respostas que elas precisam, a assistência que elas precisam, porque a Bíblia diz que Deus foi do agrado de Deus fazer com que em Cristo Jesus residisse toda a sua plenitude e toda a sua glória. Se Deus é um Deus que supre a cada uma das minhas necessidades e todas as suas bênçãos estão reservadas para a minha vida, não na minha residência nem no meu trabalho, mas em Cristo Jesus, aonde é que eu vou buscar, amado? E como é que eu posso ter uma fé terrena? Pergunta, irmão, o caminho da prosperidade. Diga assim, diga o caminho da prosperidade. Eu estou falando, diga assim, eu estou falando, irmão, de todas as bênçãos. Está num lugar. Então, se eu não compreendo a obra de redenção,
Como é que eu posso me apropriar dessas bênçãos que estão reservadas naquele lugar? É a compreensão que eu tenho da obra, amado, que faz com que eu tome posse daquilo que me cabe como herança, daquilo que te cabe como herança. Sabe, irmãos, e a Bíblia fala que isso que nós estamos fazendo hoje é que nos levou, é que nos colocou neste lugar. Porque Paulo não diz que eles chegarão lá, eles falam, olha, a carta é endereçada a cristãos que estão em Cristo e que não vão chegar lá, já chegaram, já estão lá. Eles residem no lugar, mas estão em outro lugar espiritualmente. Ele está falando de céu, mano. Tem se falado muito de terra. Mas tua bênção não está na terra, tua bênção está lá. Toda. Diga toda. Diga tudo que eu preciso. Ladrão não rouba. A traça não corrói. Nada destrói. Os meus celeiros são protegidos. É Cristo quem guarda. Eles estão lá nele. E é Ele que libera sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você está comigo? Eu vou te dizer uma coisa, amado. 2018 tem que ser um ano diferente na tua vida. Você tem que chegar mais vezes nesse lugar celestiais. Você tem que ir mais vezes lá. Porque o que está reservado para você está lá e não aqui. Ou melhor, nele. Diga, é um lugar. Você está comigo? Aleluia. Sabe, irmãos, eu acho interessante essa passagem que eu quero meditar com você sobre Santa Ceia. Sabe, nós não estamos numa igreja, amado, para ver apenas o que acontece, o que vai acontecer com expectativa. Sabe, com a fé pagã em que eu dou e recebo, e que há uma troca, eu faço isso e recebo aquilo. Amado, eu não fiz nada, nem você fez nada para merecer nada. Porque tudo que acontece da parte de Deus é mérito dele e não do homem. Para que o homem não se glorie. Porque o homem tem o costume de se gloriar. Eu fiz isso, então eu mereço. Você não merece nada, mas recebeu tudo. Eu não merecia nada. Ele resolveu me abençoar com tudo. Eu não dei nada para ele. Ele me deu tudo. Eu não fiz nada para receber. Ele resolveu me dar. Agora ele quer que entenda que o que ele me deu não está em qualquer lugar. Não é de qualquer forma. Papai tem presentes maravilhosos. Mas Deus, amado, Deus é sábio. E Ele não deixa as coisas dele em lugares onde não existe, sabe, um determinado valor. Onde não pode ser guardado. Onde não pode ser honrado nem valorizado. Por isso que nós não podemos tornar a graça de Deus vã. Você está comigo? Mas esse caminho aqui, amado, se eu posso falar, esse caminho, essa entrada, esse acesso, sabe, amado, aconteceu algo no decorrer, sabe, da vida cristã, da vida de Deus, representado pelo próprio Filho dele aqui, que foi com que fez com que acontecesse justamente aquilo que nós desfrutamos hoje ou não. Quem está difícil? Tá não, né? Amém. Então veja bem, nós já estamos lá, mas precisamos, e muitos cristãos amados não sabem que estão lá, estão procurando ser abençoados aqui, já foram abençoados, independente do saldo da sua conta bancária está escrito, você já é abençoado, mas eu estou esperando a minha bênção chegar. Ei, ela já está disponível, é você que pega, a tua bênção não vem, ela já está lá reservada, ela está nos lugares celestiais em Cristo, e se você está nele, nesse lugar, amado, é onde nós encontramos provisão. Nesse lugar, amado, é onde nós recebemos aquilo que precisamos, sabe, da parte de Deus, para aquilo que nós necessitamos na minha vida, na nossa vida. E quando celebramos uma nova aliança, amado, nós não celebramos com aquele conceito de que Deus é poderoso e Ele faz tudo sozinho, sabe, eu fico com aquela crendice popular, sabe, vendo que Deus é aquele cara poderoso que faz tudo e eu não faço nada, e Ele não fez nada por mim, eu fico mendigando coisas diante do Senhor, sabe, umas orações que é mais mendigância do que propriamente fé. E Paulo nessa carta ele fala uma coisa interessante, sabe, irmãos, que ele fez algo
que era aquilo que ele esperava que deveria acontecer sobre essa igreja, e por isso que Paulo orava àquela igreja pedindo alguma coisa. E eu quero que você entenda, amado, nesta noite, que Deus já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele já te deu tudo e já me deu tudo. A Bíblia diz: estão reservadas para mim e para você. Elas precisam apenas se manifestar. Paulo diz aqui que existem 2 lugares onde o crente vive: na sua residência, onde ele dorme, come, trabalha e vive com a família. E existe um lugar onde ele encontra a provisão que ele necessita para a sua existência, para encontrar um propósito de vida. É aí, amado, onde você vai buscar todos os recursos que você precisa para viver, para desfrutar como uma pessoa abençoada. Você está comigo? Deus é tão cuidadoso, amado, que não permitiu de forma alguma que as nossas bênçãos estejam em banco, porque banco pode quebrar e toda a tua poupança vai embora. Já vivemos um tempo desse aqui no Brasil, em que pessoas depositaram dinheiro e de repente, no outro dia, cadê o dinheiro do povo? Então Deus botou a tua bênção e a minha bênção num lugar em que só eu posso buscar. E me deu permissão para isso. Você está comigo? Aleluia. Eu quero que você vá aqui no Evangelho de João, porque isso, amado, não aconteceu por acaso. Você está comigo? Evangelho de João, no capítulo 14. Só tu és Nico, só tu és tu, Senhor. A congregação sabe a letra e o pastor não sabe. É uma coisa boa, porque vocês me ajudam. Por que nós cantamos esse hino, irmão? Por que nós cantamos isso, amado? Cantamos porque temos a compreensão do que Ele fez. Cantamos, amado, porque temos a compreensão do quanto Ele é rico. Rico como pessoa, amado. Rico em amor, rico em generosidade, rico em compaixão, rico em perdão, rico em misericórdia. O salmista Davi, amado, diante de uma situação que ele estava vivendo de pecado, ele diz: Senhor, você restaura a minha alma. Eita, meu Deus, o caba todo errado reconhecia o Senhor e ia buscar o perdão do Senhor e dizia: você é quem restaura a minha alma. Sabe qual foi a resposta que Davi deu para os inimigos e para a morte? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado não me quebram, me protegem. Era essa a resposta que o salmista Davi dava para os adversários e dava para a morte. Dizia: eu não tenho medo de você, nem de você. Porque ainda que eu ande nesse lugar, eu não temerei mal nenhum, porque você está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é consolo, amado? Quando é que o consolo vem? O consolo vem no momento, irmãos, de tribulação, no momento de adversidade, no momento que você está sem forças, no momento que você não consegue dar respostas ao Senhor. Aí Ele vem com aquele socorro dEle, amado. Ele vem como um bálsamo sobre a tua vida, para socorrer você. No momento em que você não corresponde com Ele, Ele se excede em amor para te constranger e me constranger. Por isso Ele é... Boa, igreja! Eita, papai! O homem não sabia, amado, qual era o caminho. Sabe o que foi que Jesus disse? Eu vou lhe mostrar o caminho. O homem estava perdido, amado. Você estava perdido. Nós estávamos perdidos. Por isso que Ele é. Vamos aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. Olha o que é que o Senhor fala. Verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Olha que coisa interessante, amado. O Senhor falando, eu não sei se você pegar o contexto daqui do que Jesus está falando, sabe, estava acontecendo muitas coisas, não é? E nos capítulos anteriores, algumas pessoas procuraram Jesus, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 12 ou 13. Algumas pessoas procuram Jesus, não conseguem encontrar Jesus, mas conseguem encontrar os discípulos de Jesus. E Jesus fala uma coisa interessante, ele diz, olha, é chegada a minha hora. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus, amado, sabia, e porque sabia a respeito daquilo que iria acontecer na vida dele. Você está comigo? E Jesus começou a falar algo, amado, que isso marca a minha vida e marcou a minha vida até hoje, em que ele diz algo interessante. A Bíblia diz que Jesus se angustiou. E ele falou para ele mesmo, dizendo para o discípulo, ele disse, olha, o que eu direi à minha alma? Pai, me livra desta hora. Mas em seguida Jesus, para esta hora, foi que eu vim. Ele não ia fugir, amado. Ele não ia me deixar na mão, nem ia te deixar na mão. Ele estava sofrendo, amado. Ele estava sofrendo, amado, por mim e por você. Ele tinha compreensão, amado, que essa obra é uma obra de substituição. Substituindo o homem em que sentido? Miserável, pobre, cego, nu, desgraçado pelo pecado, enlameado pelo pecado. E ele se fazendo pecado no meu lugar. Imagine alguém inocente, sem mácula, dizer, eu morro por você. Eu vou no seu lugar. O que é que eu posso dizer para a minha alma? Pai, me livra dessa? Ele disse, não, foi para isso que eu vim. Ele estava falando, amado, de sofrimento. No versículo seguinte, amado, Jesus fala que, num determinado momento, ele falou que aquele que metesse a mão no pão, seria um deles que trairia ele. Jesus sabia quem ia traí-lo. Mas Jesus também morreu, amado, por todos. E a Bíblia diz que Jesus ficou angustiado no espírito. Então houve sofrimento na alma e houve sofrimento no espírito. Na verdade, ele estava passando por algo, amado, que muitas vezes nós podemos passar. Você está comigo? E havia confusão, amado, porque verdadeiramente ele causou uma confusão no meio daquele povo. Por isso que ele foi crucificado. Ele foi colocado do lado de impostores. Botaram uma cruz entre dois ladrões. Você está comigo? Aquela era uma obra de substituição, amado. Era um sacrifício. Alguém tinha que morrer no meu lugar e no teu lugar. Amém? E os discípulos, amado, estavam em pavorosa, amado, sem saber o que fazer. Então, aqui no Evangelho de João, por que Jesus disse, não se turbe o vosso coração? Porque, amado, havia pavor. O que é um coração, amado, que está turbado? É um coração que está agitado, amado. É um coração onde não existe paz. É um coração onde não existe segurança. É um coração que não tem ali o consolo nem o conforto de nada. É uma determinada situação em que a pessoa se encontra, em que não há paz, amado, nenhuma que possa ser promovida no coração dessa pessoa. E é interessante que um coração turbado, amado, alcança, vou te dizer uma coisa, toda a classe social. Existem pessoas humildes em recursos, existem pessoas que têm muitos recursos, mas quando existe aflição de coração, amado, não tem classe social. Pega todo mundo. Aí você escuta da parte do mestre, amado, ele sabendo do que ele ia passar. Ele chega, porque ele não encontrou consolo em ninguém, amado. Não havia ninguém para consolar ele. Aquele momento, irmãos, era um momento que ele tinha que passar sozinho. Eita, papai! Que caba macho! Ninguém podia chegar para Jesus e tocar no ombro dele, porque ninguém tinha compreensão, a não ser ele mesmo, do que ele tinha que passar por mim e por você. Eu digo assim, o sofrimento, irmãos, não foram os pregos, foi o pecado. Você está comigo?
Aí Jesus, diante de todo o sofrimento, de uma angústia de alma, de uma angústia de espírito, ele vendo toda aquela confusão, os discípulos, amados, se perguntando, e agora, o que é que vai ser da gente? Ele diz, é necessário. Vai ter uma confusão, mas não se turbe o vosso coração. Nós falamos, amado, que quando nós estamos em Cristo, nós temos todas as bênçãos. Sabe, amado, que paz que excede todo o entendimento é uma bênção? Amém. Amém. Sabe que a alegria que o mundo não dá, mas a alegria que ele dá, e a Bíblia diz que essa permanece, está nele e não no mundo. Tudo aquilo, amado, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Então ele começa aqui falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Sabe, esse lugar, amado, Jesus não estava querendo dizer que ia lá e ia voltar para pegar a gente, porque tinha muita construção lá. Não, Jesus estava falando, irmãos, que ele ia preparar um lugar através daquilo que ele iria passar. Eu vou preparar um caminho, porque você não tinha acesso a Deus, nem eu tinha acesso a Deus. Aleluia. Nós estávamos mortos, amado. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Aleluia. Quando Jesus disse, olha, não fique inquieto, não se turbe o vosso coração, não é? Ele diz aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele estava falando, amado, de um acesso que seria restaurado, irmãos. E que Ele seria o caminho. Ele seria aquela pessoa que ia abrir o caminho, que iria verdadeiramente restaurar o relacionamento do homem caído no pecado com Deus. Aleluia. Você está comigo? Amém. Ele diz, eu vou preparar um lugar. Em outras palavras, eu vou na cruz no seu lugar. Eu vou me fazer maldito no seu lugar, porque é necessário que eu morra. Mas Jesus falou que no terceiro dia, amado, no terceiro dia, e os judeus não entendiam muito bem aquilo. Poxa, esse templo demorou tantos anos para ser construído, e esse caba está dizendo que em 3 dias vai construir um templo. Mas esse templo, amado, seria construído aonde, amado? Não era mais uma adoração fora, pagã. O templo, amado, que ele estava se referindo era a mim e você. Por isso que ele diz, quando o Consolador vier, o Consolador, o que é que você entende por Consolador? Se você estiver num desconforto e entender da obra de redenção. O que é que Jesus disse? Não se turbe o coração. Eu vou preparar um lugar para você. Nós precisamos, amado, entender que quando nós celebramos a Santa Ceia, amado, a Bíblia diz que nós devemos fazer em memória de algo. Não é em memória de nós mesmos, amado, mas em memória de Cristo. Porque quando vier os questionamentos, quando vierem os levantes da vida, quando vier aquele sentimento de culpa pelo erro, quando vier aquelas bobagens, sabe, que o diabo coloca na mente das pessoas, querendo culpá-las e condená-las, você olha para a Santa Ceia e diz, eu não merecia, mas Ele resolveu me abençoar. E eu creio e eu recebo. Então Jesus, ele continua aqui dizendo algo interessante. Ele diz, olha, eu vou preparar um lugar para você. E eu voltarei e vos receberei para mim. Mesmo que para onde eu estou, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. É interessante, amado. É interessante, na vida cristã, você precisa entender, amado, que Jesus, foi falado hoje, Ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o caminho que conduz o homem à paz. Ele é o caminho, amado, que conduz, sabe, o homem à verdade. Aleluia. Ele é o caminho através do qual as bênçãos do Senhor vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque as bênçãos de Deus, amado, todas as bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo. Como é que você pode chegar num lugar sem que haja caminho?
Então, bênçãos só acontecem, só ocorrem na minha vida, porque Ele é esse caminho. Ele não é apenas um caminho que me conduz à presença, mas é o caminho também de onde as bênçãos procedem para a minha vida. É o caminho onde as bênçãos têm origem. Você está comigo? E elas são direcionadas para a minha vida. Vou preparar um caminho. Vocês sabem para onde eu vou. Disse-lhe Tomé. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? Sabe, amado, alguém que anda perdido porque não sabe a sua caminhada. Não sabe para quê, nem por quê nasceu, ou por que está aqui, ou o que está fazendo. Tem muita gente dentro de igreja, amado, que não sabe o que fazer da vida. Por quê? Nós só encontramos um propósito, amado, quando encontrarmos o caminho verdadeiro. O próprio Tomé, que era um discípulo, disse: nós não sabemos para onde você vai. Que caminho é esse? Jesus estava falando dele. E não de algo físico. Mas de uma obra que ele ia realizar. E que essa obra seria o caminho. Ele. Você está comigo? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. É por meu intermédio que você tem acesso. É por meu intermédio também que as bênçãos chegam para a tua vida. É por meu intermédio que tudo acontece. É por meu intermédio que você encontra um propósito de vida. É por meu intermédio que você vai desfrutar da vida. Porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No Evangelho de João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu te pergunto, fora deste caminho, tem vida? Se ele é o caminho, se ele é a luz dos homens, e essa luz representa a própria vida de Deus, eu te pergunto, fora desse caminho, a vida? Por isso que existem, amado, muitos cristãos, sabe, amado, insatisfeitos, sabe, porque não compreendem, amado, essa obra de redenção, porque muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, o que a gente oferece é apenas cura. Mas, amado, o bem precioso é salvação. Amém. 10 leprosos foram curados. Jesus fez menção de um. Andar curado, irmãos, é ótimo. Andar com dinheiro no bolso é maravilhoso. Mas eu te pergunto, sem propósito? Salomão disse, bom é que o homem goze do fruto do seu trabalho. Sabendo que Deus foi que providenciou tudo isso para ele. Porque poderá o homem comer ou beber ausente da presença? O homem não pode ser saciado, amado, se essa presença não estiver manifesta. Você está comigo? Então Jesus respondeu para Tomé, olha, eu sou o caminho. Eu entendo, irmãos, que não tem saída para mim e para você, a não ser esse caminho. Porque se ele é a vida, se ele é a luz dos homens, se é ele que lança luz sobre áreas que estão em trevas na minha vida, promovendo vida e não reprovação. Você está comigo? Fora desse caminho, amado, é apenas crendice. Mas ele não para por aí, ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. A verdade, amado, é Deus. A Bíblia diz que ele é o resplendor exato da glória de Deus. Ele era o resplendor. Ele representava a expressa, a Bíblia diz, a expressa e exata imagem do Pai. Certa vez, amado, a vida de Jesus contestava a mentira que outros viviam, porque a Bíblia revela que a verdade que ele vivia colocava em relevo a mentira. Então, se ele é a verdade, tudo que é mentira
vai subir diante dos teus olhos e você vai discernir, amado. Ele é a verdade. Armadilhas, ardis do inimigo. Se ele é a verdade, amado, e se ele é o caminho, você está comigo? Mas ele não para por aí, amado. Ele diz, ninguém vai. Então a minha comunhão com o meu Pai também é por intermédio dele. Por isso que eu e você, nós oramos em nome de quem? Aleluia. Quando Paulo, amado, escreveu aos Colossenses, falando sobre essa carta é direcionada para aqueles que estão em Cristo. Ele está escrevendo uma carta para pessoas que tinham compreensão deste caminho chamado Jesus, dessa verdade chamada Jesus. Você está comigo? E dessa pessoa que só por intermédio dela, não é mérito meu, não é mérito seu, é que nós temos acesso à presença e temos ousadia. Em Hebreus, amado, a Bíblia diz que se você quiser ter novidade na sua vida, a Bíblia diz que por intermédio do véu, que foi rasgado, que foi o seu corpo, por intermédio da morte dele, ele abriu um novo caminho. Pergunte para o seu irmão, irmão, você quer mudança de vida? Porque existe um novo caminho. Ele não é apenas um caminho, amado, é um novo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 20 fala que pelo véu ele nos consagrou, nos separou para um novo caminho, para um novo propósito, para uma nova existência, para uma nova caminhada. Eita, papai! Glória a Deus! Glória a Deus! Pergunta para o seu irmão, irmão, você está em que caminho? No novo ou no velho? Aleluia. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, sabe, irmãos, também existe essa provisão para que em momentos de adversidade na minha vida, eu possa buscar consolo nele. Quando você anda com o Senhor, você anda em caminho de vida e não de morte. Quando você anda com o Senhor, por Ele ser a verdade, você vai ver a mentira tomando forma na tua frente. E você vai discernindo que isso não é para a tua vida. Quando você anda com Ele, Ele é que te conduz ao Pai. É por intermédio dEle que nós temos acesso à presença. Não é por achar que eu mereço, amado, não é por achar que eu sou pastor, não é por achar nada, porque eu não acho nada. Eu simplesmente creio nessa obra de redenção. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou você crê, ou você não crê. Se crê, recebe. Se não crê, não recebe. Isso não muda quem Deus é e o que Ele fez. Porque a incredulidade de muitos não anula a fidelidade de Deus. Você está comigo? Se você crê, amado, a Bíblia diz o quê? Jesus dizendo, se você crê, você verá a minha glória. Aleluia, Santa Ceia representa isso. Não é um desempenho ministerial, não é o teu desempenho no trabalho, não, amado, é o teu caminhar com Ele. Aleluia. Vai aqui comigo em 2 Coríntios. Só tu és. Não, peraí. Vê só, vê que onda. Só tu és digno. Peraí. Agora não. Só tu és. Agora não. Digno. É assim, é. Ah, meu Deus do céu. Só tu és. Digno. Aleluia. Por quê, amado? Por quê? Porque Ele fez uma obra grande na tua vida, amado.
Ele está realizando uma grande obra na tua vida, amado. Ele é o caminho, amado. Ele é a luz que você precisa. Sabe, amado, 2018 você precisa de luz sobre a tua vida, amado. Uma luz não gerada por energia nuclear, não gerada por energia hidrelétrica, amado. Uma luz gerada que promove vida em você, amado. Você tem em 2018 um caminho com Ele, amado. E nesse caminho não há erro. 2018, a Bíblia fala, amado, Paulo dizendo: se Deus é por mim, o que é que eu posso fazer? Concordar. Paulo não precisava, amado, isso é a consciência da obra de redenção. Deus foi comigo e Deus foi com você. Nós temos acesso à presença. Mexeu com você, eu vou falar com o papai. Está mexendo contigo, vou dizer a papai. Precisou, vou correr para papai. Não é vergonha, amado, você correr para papai, porque você tem acesso a Ele. É Ele que te conduz. Ei, 2018 você tem um caminhar com Deus. 2018 tem uma verdade, sabe, amado, posta diante dos teus olhos, dentro do teu coração. Jesus vive e reina dentro de nós, amado. Ele é a esperança da glória do crente. É tudo aquilo que o crente deseja, anela. É tudo aquilo que nós temos fome, amado. Você está comigo? E ainda é aquela pessoa, amado, que abriu para você, amado, o acesso. E a Bíblia diz: é um novo e vivo caminho. Ele foi que consagrou, Ele foi que te separou e te colocou neste caminho, novo e vivo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque nele verdadeiramente, amado, tudo se faz novo. Os dias se repetem, amado, os meses se repetem, mas a vida, amado, é outra. Você está comigo? Eu quero exaltar, amado, o Rei dos Reis. Porque só Ele é digno, amado, de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração. Quando você canta poderoso, onipotente, amado, creia que Ele está dentro de você, amado. Você está cantando, você está celebrando, irmãos, a presença. Você não está cantando para um Deus que está fora, amado. Você está cantando para alguém que está dentro, que habita, amado, que reside. O culto é outro, irmão. Eu não chego na igreja com cara de mendigo, irmão. Podia até ter chegado, amado, destruído pelo pecado. Mas quando eu tomo a consciência de quem eu sou, ei, acabou a minha atitude, amado. Acabou a minha atitude, amado. Eu não sou mais um pedinte espiritual. Eu sou filho, eu sou herdeiro. E eu vou começar a celebrar, amado, essa obra de redenção na minha vida. Não vou para a igreja para mudar o casamento. Mude a sua vida. Eu estou indo na igreja para vir para conseguir um emprego. Está no lugar errado. Porque na igreja, amado, você é encaminhado diretamente para o Senhor. Na igreja você vai ser ensinado a ter uma caminhada com Ele, amado. A uma vida com Ele, amado. A mergulhar nas águas do Espírito, amado. Porque o Senhor diz: não é por força, é pelo meu Espírito. Nada é por força, é pelo Espírito do Senhor. 2018, amado, não é ano de botar força, não. É ano de mergulhar no Espírito, amado. As coisas vão acontecer na tua vida porque é Jesus, amado, que vai conduzir você. Deixa Ele te guiar no caminho que Ele preparou. Tem um caminho novo, sim, em 2018. Existe um caminho novo em 2018 para a sua vida. Fale para você mesmo: eu vou mudar a minha vida. Depende de você, amado, não depende de mim. Depende de uma decisão. Eu tenho declarado, amado, todos os anos, amado, a minha vida não será mais a mesma. Eu não estou falando sobre bens. Eu não estou falando sobre projetos pessoais. Eu estou falando sobre a minha vida. Eu estou dentro de uma igreja porque eu amo o Senhor, irmãos. Eu sei o que Ele fez na minha vida, amado. Eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei quem eu era, amado. Porque o Espírito me convenceu do que era o pecado na minha vida, amado. Do que era uma vida destituída, amado, de propósito. Uma vida apenas que respirava, que existia, mas não havia sentido em nada que eu fazia.
Porque continuava aquela fome insaciável, aquele desejo, aquela busca. E eu não sabia, amado, o que é que eu queria na minha vida. Sabe, amado, existe um mundo sedento aí fora, amado. Sedento, desejando, amado, por essa salvação. Desejando, mas não sabe, amado. Muitas vezes vai buscar salvação numa droga, num adultério, num carro, num esporte radical. Tenta preencher a sua vida com tudo, irmãos. Mas existe algo no homem, amado, que só pode ser preenchido por essa presença. Você dentro de uma igreja evangélica, amado, vindo apenas para buscar cura, para buscar uma melhora salarial, você vai continuar insatisfeito, amado. Jesus falou para aquela mulher que estava com sede, amado, hoje foi ministrado sobre isso. Não tem problema, trabalhe e estude, ou seja, não tem problema, continue bebendo desta água, mas se você beber só dela, você vai continuar com sede. Mas se você souber e conhecer quem é aquele que te pede, ele te dará. Ele te dará. Diga água viva. Diga água viva. Essa água viva, amado, representava o que ele estava querendo dizer, a própria vida de Deus. Deus é um Deus criador, irmãos. Criador, onipotente, soberano. Só tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele, mano. Só Ele. A Bíblia diz, o que é que importa você ganhar o mundo e perder a sua própria vida? Você pode ter conquistas pessoais, amados, mas a questão é, quem é você? Quem é você? Isso é importante, amado, isso me remete a uma identidade. Enquanto o homem não se encontra em Deus, amado, ele não sabe quem ele é. E ele constrói a sua identidade em cima das suas realizações, em cima daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Eu sou um miserável porque tudo que eu faço dá errado. Eu sou o bambambam porque tudo que eu faço dá certo. Não, a tua identidade não está ligada no que você faz ou deixa de fazer, mas naquilo que você é nele. Porque quando nós encontramos o Senhor, amado, e quando temos o entendimento dessa obra, meu Deus, você diz, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque você entra em paz com você mesmo. O problema da tua vida, amado, se eu puder dizer, não são pessoas, amado. Não são os outros. O problema não é a economia, irmão. O problema não está fora, o problema é dentro, amado. Mas quando o homem se encontra em Deus, amado, sabe, ele encontra satisfação em viver, amado. Ele vai desfrutar a vida de uma forma totalmente diferente e nova, amado, independente das situações, estando elas favoráveis ou não, amado. Ele vai celebrar a vida e não as conquistas. É uma celebração diferente, amado, você celebrar o teu respirar, o teu caminhar, o teu andar. É uma celebração diferente, como a Bíblia diz, que Deus, amado, deve ser glorificado e deve ser exaltado até no beber de um copo d'água. Você tem o privilégio, porque a Bíblia diz, não é que Deus deve ser glorificado, quer no comer, quer no beber, ou fazer qualquer outra coisa, deve haver uma glória ali presente. Deve haver um reconhecimento, amado, de uma ação de Deus por trás de tudo que nós estamos realizando e fazendo, irmãos. Quando eu penso que eu estava morto e agora eu estou vivo, amado. Quando eu ouço que existe um caminho em que Ele está preparando para mim, Ele já preparou para mim. Porque nós não estamos celebrando apenas, amado, a cruz, mas estamos celebrando a sua volta. E existe um evento, amado, que eu não sei quando vai acontecer, mas é um evento tão maravilhoso, amado, em que a Bíblia diz que a ordem vai ser dada da sua boca, e virá um arcanjo, e ressoar da trombeta, iremos ao encontro.
Iremos ao encontro. E ele irá ao nosso encontro. E esse encontro não será aqui. Pergunta para o teu irmão, se você nunca voou. Não procure saber como. Na verdade, eu não estou falando de voo, diga. Diga, voo é muito lento. Eu estou falando de arrebatamento. Diga, é radical, irmão. Diga, é radical, irmão. Diga, é radical, irmão. Você não vai nem se aperceber, irmão. Porque ele disse que não nos deixaria. Ele não prepararia apenas um caminho, amado, e uma existência para que nós apenas pudéssemos viver uma fé aqui. Mas haverá um encontro. Haverá um encontro. Sabe por que a esperança do justo não é frustrada? Porque o justo tem consciência que ele viverá eternamente. E ele vai dar a mesma resposta que Davi deu à morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Morte, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma caminhada com o Senhor vai te livrar dos temores, amado. Vai te livrar dos desconfortos da vida. Os desconfortos que Satanás tem reservado para você e para mim em 2018, vou te contar uma coisa. Tem conforto, tem consolo, tem o cuidado de Deus sobre a tua vida. E existe o poder do Espírito, amado, te resguardando, cuidando de você, consolando você. Eu quero ler essa passagem aqui, depois a gente vai para outra, de meia-noite você vai embora para casa. Porque nós vamos celebrar. Celebrar. 2 Coríntios. Veja que tremendo de um poder. O que eu quero dizer para você, amado, em 2018, é que se você se ligar com o Senhor, você receberá uma sabedoria sobrenatural para lidar com situações. A sabedoria está ligada ao entendimento e o discernimento que eu tenho do que eu devo fazer. E o que eu vou fazer é o entendimento. É a sabedoria em ação. Eu estou orando por uma igreja chamada sábia, ágil, veloz em Deus, que discerne o tempo e as estações que Deus tem para ela. Foi te dado um nome, foi te dado autoridade. Esse acesso, esse caminho, fez com que eu e você pudéssemos novamente ter autoridade sobre principados e potestades. Ele não tem mais legalidade, amado, de tocar nos teus negócios nem na tua vida. Segunda Coríntios, no capítulo 7. Só tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Não foi por mérito. Não foi por mérito. É isso que me constrange. A Bíblia diz que quando eu e você éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz, nisto consiste o amor de Deus, em ter Deus enviado o seu Filho. Nisto se manifestou o amor, em ter feito Deus, Jesus, como propiciação, ou seja, aquele sacrifício fez com que hoje Deus seja propício a mim. Então Deus, quando olha para mim e olha para você, Ele olha por intermédio do seu Filho. E você ainda tem um intercessor, amado, que não é o pastor apenas, que não é o teu irmão que intercede, mas a Bíblia diz que nós temos hoje o fiel e sumo sacerdote de uma nova aliança, intercedendo juntamente no trono, pela minha vida e pela tua. O ministério de Jesus hoje diante do trono é de intercessão. Intercessão sobre o quê?
sobre esta obra. Muito grande, versículo 4. Você tem paciência comigo, irmão? Fale para o seu irmão, irmão, você precisa cantar. Quem é que agradece calado aqui? Sabia, amado, que agradecer calado é falta de educação? Recebe um presente, mas ele entende que eu estou grato. Não, ele não entende não, ele quer ouvir da sua boca. A Bíblia nos instrui, amado, a respeito de uma forma através da qual nós nos enchemos. No Novo Testamento, irmãos, todas as vezes que você ouvir essa palavra ser cheio, fala de ser tomado. Eu te pergunto uma coisa. Quando você se enche de Deus, quem é que fica? Quando você se enche de Deus, o que é que fica? Só Ele. Por isso que quando a Bíblia fala sobre ser cheio, fala sobre ser tomado. Se você está cheio de algo, tem algo de você dentro. E a Bíblia traz uma orientação. E nós vamos cantar hoje, meu irmão. Nós vamos celebrar essa salvação. Louvando o nosso Senhor, louvando o nosso Rei, o nosso Salvador. O teu Redentor, Ele vive. O teu Redentor, Ele vive. A Bíblia diz que os grilhões da morte não conseguiram, tentaram. Porque se a Bíblia diz que não conseguiram, é porque houve tentativa ali, mas não funcionou. E sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é o caminho também. Porque Ele é o primogênito. Diga, eu estou atrás. Se Ele é o primogênito, amado, quem é que está atrás? Eu e você. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito da nova criação. Não somos mais religiosos, amado. Não somos apenas crentes, amado. Somos nova criatura. Porque Jesus, amado, ressuscitou. Jesus ressuscitou. E assim como nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na cruz, igualmente nós ressuscitamos com Ele pela glória de Deus. Alguém já olhou para você, te conhecia lá de trás e te viu agora e disse, tu tá tão diferente. Já aconteceu com alguém aqui? Não. Você devia ter dito claro, você conhecia o morto. E hoje você está ouvindo alguém ressuscitado. Hoje de manhã nós tivemos um encontro de salvação aqui. Em que um morto viu alguém que ressuscitou. Posso falar, Vanessa? Vanessa estava morta nos seus pecados. E uma pessoa chegou aqui, amado. Pense, amado, num sofrimento. Pense num sofrimento desgraçado do pecado, amado. E sabe o que é escravo? Quando a gente abriu a porta, Vanessa chega, mas Neto, é tu? E ele conhecia Vanessa quando estava morta. E viu Vanessa ressurreta. Aleluia. Sabe por que as pessoas estão tão diferentes? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando tu encontra com um amiguinho teu, que ele não vê nada diferente em tu, se examina. Quando diz assim, tu não mudasse, eu tenho fico preocupado, viu? Tu não mudasse nada, eu digo, Senhor, como é que está essa obra de redenção na minha vida? Mas quando a pessoa chega assim para mim, tu está tão diferente, não é mais a mesma pessoa, é uma vida de transformação, irmãos. Haverá transformação na tua vida em 2018. A sua vida, amado, eu não estou falando dos teus bens, a tua vida é mais importante para Deus. A tua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Resultado, o que é que acontece, amado, quando o morto vê alguém que ressurgiu? Eu quero também.
E ele entregou a sua vida para Jesus. Você entende? Precisamos dar testemunho, amado, que ele vive, que ele ressuscitou. E eu vou te dizer uma coisa, amado. A Santa Ceia, amado, ela traz, eu digo assim, esse ensino para mim e para você. Essa compreensão que o pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida, porque você morreu para ele. Mas a Bíblia diz que assim como você se identificou com a morte, você se identificou também com a ressurreição. Sabe, irmãos, a nossa fé é uma fé de identificação com tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu simplesmente aceito o perdão. Você entende? Eu li 2 Coríntios? Não. Vou ler. Muito grande, perdão, viu, louvor? Mas eu vou pegar carona. Muito grande é a minha fraqueza, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda, o quê? Como alguém, amado, pode dizer que está jubilando de alegria em toda tribulação? Como alguém pode estar totalmente confortável em toda e qualquer tribulação? A mensagem que eu quero trazer para você hoje, amado, é que um caminhar com o Senhor vai manifestar um poder e uma graça sobre a tua vida, que vai produzir, porque eu vejo, amado, que pessoas, elas precisam sim do consolo e do conforto de Deus. E que você não pode estar em 2018 com o coração atribulado. Por isso que o Senhor diz, e disse e fala, através da sua palavra: não se turbe o vosso coração em 2018. Jesus disse: crede em Deus e crede em mim. Eu vou preparar um caminho. Ele já passou em 2018. E Paulo diz, amado, continua falando aqui, ele diz: olha, quando eu cheguei na Macedônia, eu não encontrei alívio nenhum. Lutas por fora, temores por dentro. Mas o Deus que conforta, Paulo fala, mas o Deus que conforta os abatidos, me confortou com a chegada de Tito. 2018, irmãos, é um ano de provisão espiritual sobre a tua vida. É um ano de paz sobre a tua vida. É um ano de uma sabedoria sobrenatural. E para encerrar, eu quero chamar os diáconos, porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 1, vocês podem, e nós vamos orar. Quando nós estávamos lendo, amado, em Colossenses capítulo 1, nós estávamos falando de um lugar. Esse lugar é Cristo. É nesse lugar onde você vai encontrar todas as respostas e toda a provisão que você precisa para a tua vida. E sabe qual foi a oração de Paulo por aquela igreja que estava estabelecido num lugar de declínio financeiro e que havia fé, esperança e amor? Paulo disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para que vocês transbordem. Eu vou orar para que vocês transbordem. 2018 é um ano de transbordar. E você vai entender. Quando Paulo diz: eu oro para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento, Paulo estava falando de dois instrumentos que Deus ia conceder àquela igreja, para que eles pudessem transbordar. Imagine, irmãos, em 2018, não apenas imagine, mas creia, você sendo cheio. Aplicando, irmãos, aplicando na tua vida o pleno conhecimento da vontade de Deus nos teus negócios. Aplicando nos teus relacionamentos o pleno conhecimento da vontade de Deus nos teus negócios. Porque quando você transborda, você está cheio de algo.
Então, 2018, amado, será um ano em que nós seremos tomados pela vontade de Deus. Paulo estava orando para aquela igreja, para que aquela igreja fosse tomada. E só assim ela viveria. Mas eu quero ler esse versículo aqui, que eu acho esse versículo fantástico, velho. Colossenses, eu quero encerrar, prometo. Diga, eu vou frutificar em 2018. Diga, eu vou ser tomado pela sabedoria, pelo entendimento. Diga, as minhas decisões serão decisões acertadas. As minhas escolhas, elas serão acertadas. Porque será Deus escolhendo no meu lugar. Aí Paulo pediu poder sobre poder. É um ano, amado, de oração também, viu? Você vai ver coisas, amado, na tua vida acontecendo tremendas. Porque imagine, amado, ser tomado da plenitude da vontade de Deus. Dá para escolher? É Ele escolhendo por você. Se os planos dele são planos de paz, não é melhor confiar? Se os pensamentos que Ele tem a respeito de você e de mim são pensamentos de paz, os caminhos dele são mais altos. Se você está pensando grande, eu vou te dizer uma coisa, Deus está muito mais além disso aí. Se você está pensando numa bencinha, te prepara para tu ficar de queixo caído. Ficar como quem sonha. Eu tenho orado, Senhor, eu quero ficar com você como quem sonha. Mas Paulo, amado, não orou apenas para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, que eles viessem a transbordar. Nós vemos claramente, amado, que a sabedoria e o entendimento iria produzir algo na vida daquelas pessoas, era frutificar, era viver uma vida para o inteiro agrado de Deus. Mas Paulo diz, espera aí, eu não acabei ainda não, Deus tem mais. Eu vou orar para que vocês sejam fortalecidos, segundo a força da sua glória. Se você for ver, amado, no original, Paulo fala sobre dunamis, como um poder, amado, que nós recebemos da parte de Deus e que está dentro, um poder capaz de romper granito. Já vi alguém trabalhando numa pedreira, ele bota uma bananazinha de dinamite, irmãos, ele racha uma rocha do tamanho do trem. Poder para rompimento. Aleluia. Aí Paulo fala, segundo a força da sua glória, ou seja, segundo toda a sua glória. Paulo já fala sobre um poder, não apenas disponível, mas um poder em manifestação. Dunamis e catro. Não gosto dessas coisas não de grego, mas eu vou falar. Em outras palavras, eu oro para que venha poder sobre poder. Olha para o seu irmão e diga poder sobre poder. Diga rompimentos. Diga rompimentos. Diga não vai haver nada duro. Eita, papai! Ei, 2018 vai ser um ano sobrenatural. Sobrenatural. Sabedoria de Deus transbordando na tua vida. Entendimento de Deus transbordando na tua vida. Mas Deus, amado, sempre tem mais para mim e para você. E a Bíblia diz, é poder sobre poder, poder sobre poder, poder sobre poder. Existe um poder, amado, aí dentro de você e existe um poder dentro de mim, amado.
E a oração de Paulo é para que esse poder se manifeste. O poder está dentro. O poder está dentro, irmão. O poder está dentro, o poder está dentro. O poder está dentro de você. Você vai aprender a fazer uso. Sabedoria virá, amado. Entendimento virá, amado. Respostas virão, amado. Você vai andar num caminho de paz, amado. Num caminho de provisão sobre a tua vida, amado. A verdade de Deus sendo revelada no teu coração, amado. Anos de respostas, amado. Respostas para a tua vida. Você vai tomar decisões, amado. Decisões, por quê? Porque você vai estar cheio da vontade de Deus, amado. Alguém que está cheio da vontade de Deus, amado, não toma decisão precipitada. As decisões não são baseadas com a convicção que Deus está no comando. Deus está no comando.